Momento Data Insights, apresentado por InterSystems. De volta com o nosso Momento Data Insights aqui na MIT Technology Review Brasil. Essa nossa jornada em parceria com a InterSystems. Estamos falando sobre Open Health. E no meio desse processo a gente fala sobre vários outros temas que estão conectados. A gente já falou sobre a visão do paciente, a gente já falou sobre o uso de dados, a gente já falou sobre os desafios da integração entre todos os elos dessa corrente para fazer com que o processo de digitalização aconteça de maneira ampla, de maneira a alcançar os benefícios que as empresas querem para si, para o negócio e também para o paciente. E agora a gente precisa entrar em um tópico que, de alguma maneira, vai esbarrar no... Nossa, Aros, mas isso é burocrático demais, isso não tem nada a ver com tecnologia. E eu vou dizer que tem tudo a ver com tecnologia. Nosso tema agora, inclusive conectado com o tema da semana passada, é proteção de dados. Vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e falar sobre como as empresas lidam com a questão da governança. À medida que a gente tem cada vez mais dados, à medida que a gente tem cada vez mais interfaces, mais portas de conexão com o mundo, a gente precisa aumentar nossa capacidade de entender todos esses processos. E a gente tem o fator adicional da Lei Geral de Proteção de Dados, com uma lente de aumento sobre o que as empresas estão fazendo, visando, claro, a proteção do consumidor. Quero já trazer de volta aqui os meus companheiros nessa aventura, o Marcos Simão, que é Sales Manager da InterSystems, e também o João Alvarenga, que é diretor executivo de TI e Digital do Grupo Fleury. Senhores, na semana passada, a gente trouxe uma visão geral sobre como cada pedaço da cadeia se conecta para promover a integração e para promover essa experiência customizada para o paciente. E a premissa disso, o uso dos dados e o uso correto, cirúrgico, com o perdão do trocadilho aqui para a saúde, João, mas o uso cirúrgico das ferramentas de tecnologia, né? E o Marcos falava sobre como a InterSystems se conecta nisso, nesses diferentes momentos. E aí eu quero olhar aquilo que para vocês, eu imagino, seja um core do negócio muito importante, que é a gestão dessas informações. Quando a gente olha o conceito de Open Health e a gente entende essa integração, a gente também entende que cada parte dessa cadeia precisa estar atento à regulamentação, e elas são várias, não só ligadas a dados, mas à saúde de maneira geral, os limites e as obrigações que as empresas devem obedecer, e a governança dessas informações, o controle, não é, de consentimento, o controle de tudo o que passa nessa relação com o consumidor. É um erro dizer que, para vocês, todo dado é sensível, João? E como é que vocês lidam com esse tópico que é tão essencial dentro de casa? Não é um erro, não, Aro. Você está perfeitamente correto aí na sua explanação. Os dados de saúde são um dos dados mais visados aí, sem dúvida nenhuma, né? Tem um lado bom e um lado ruim disso, né? Porque praticamente todos os dados são sensíveis. E o grupo tem uma preocupação muito grande com isso. A gente vem trabalhando fortemente, né, junto com tecnologia, na questão de anonimização desses dados, tornar anônimo aquele dado, na questão de criptografia desses dados, que são muito sensíveis realmente. Então, tem uma guarda especial e uma tecnologia por trás para a proteção disso. A gente teve aí, né, de 2 anos para cá, oriundo aí de leis europeias, né, e americanas, da GDPR, virou a LGPD aqui no Brasil, que traz pontos positivos para o paciente, né, para o cliente de saúde. Tem uma preocupação legítima com esses dados sensíveis, isso é fato. Tem coisas positivas como a portabilidade, que eu citei no primeiro episódio, né, o dado é seu, você pode pedir para transferir de uma instituição para outra instituição, como a gente faz hoje com a telefonia celular, né, o número é nosso. Você tem essa gestão dos dados por parte do paciente, né? O paciente tendo a gestão do dado dele e ele gerindo da melhor maneira possível o dado dele. Então, isso aí também parte de uma conscientização que ainda não tem. Nem todos os clientes de saúde sabem disso. E seria de muito valor essa participação dele também
e a preocupação dele também com esses dados, porque esses dados valem ouro para uma saúde cada vez mais personalizada que a gente pode dar para esse paciente. Agora tem os pontos aí de melhoria que eu acredito, né? Nessa lei, por exemplo. Eu acho que o Brasil tem que ser mais atuante, maior apoio em questões externas como cyberataques, por exemplo, sabe? Todos nós estamos sujeitos, todos nós. Infelizmente, é uma realidade do século. Tecnologia vem para o bem e tecnologia vem para o mal. A gente passa por uma crise mundial em relação a isso. Uma recente pesquisa da Trend Micro mostra que o Brasil ocupa a segunda posição hoje no ranking de países mais vulneráveis a esse tipo de ataques em todo o mundo. Sofrendo em torno de 46 bilhões de ofensivos apenas no primeiro semestre de 2023. E a área financeira e a área de saúde são as duas verticais que sofrem mais com isso, né? Então, os países, principalmente agora da Europa, começaram a se unir. Mês passado já teve uma união entre eles falando só sobre isso, para combinarem as regras do jogo, combinarem como eles vão tratar esses bandidos virtuais que existem. Eu acho que tem que ter aí um ponto de melhoria significativo em relação ao Brasil na participação nesses fóruns mundiais, em discutir como melhorar essa questão tão sensível que a tecnologia trouxe, olhando para o lado negativo, trouxe para o mal. E outro ponto de melhoria que eu acredito também, né? A gente não pode esconder esse dado, né? Nós vamos proteger e vamos esconder. Não é esconder. Você tem todo um valor ali, que a gente falou nos outros episódios, todo um valor nesses dados para gerar informação para a saúde populacional. Então, tem grande valia esses dados para pesquisas diversas. Então, existem formas e formas de você continuar popularizando esse dado para fins da saúde populacional brasileira. Então, nem 8 nem 80, sabe, Ars? Eu acho que tem que ter ali um meio termo para, mesmo com toda essa lei, a gente também ter coisas boas a serem feitas com essa lei. Não somente olhar para o lado punitivo da coisa. Então, a gente pode anonimizar, como eu falei no início, esses dados e deixar público esses dados para fins de estudo, para fins de bases de dados mundiais da saúde populacional, para tomada de decisão mais preditiva, para a gente chegar no tratamento mais personalizado. Deixa eu trazer o Marcos aqui para essa nossa conversa. Você falava sobre a atuação da InterSystems e como as soluções de vocês se conectam a essas demandas e essas necessidades. Do ponto de vista de um fornecedor de tecnologia, qual é a visão para atender essa angústia do cliente em relação à governança e a essas adequações todas? Porque, óbvio, se afeta eles lá na ponta, vocês também são alcançados por essas regulamentações, ou seja, vocês também têm que estar em conformidade com tudo isso. Qual que é a visão de vocês, Marcos? Olha, veja bem, Carlos, a InterSystems ela sempre está muito preocupada com segurança, né? Como você sabe, a gente é uma empresa norte-americana e, como empresa norte-americana, a gente tem que se submeter tanto às leis de proteção de dados de lá, dos Estados Unidos, quanto daqui, e também às leis de proteção de dados da Europa, porque nós temos muitos clientes na Europa. A gente atende o Reino Unido inteiro, em interoperabilidade e integração, então nós também estamos sujeitos à Lei Geral de Proteção de Dados Europeia. Então, assim, para nós é quase como um mantra, governança, para nós é quase como um mantra, segurança, a todo momento a gente pensa em tracer, a gente rastreia essa informação, a gente consegue te dar ponto a ponto de onde essa informação saiu até o ponto de onde essa informação chegou, tá? Quem usa as nossas ferramentas sabe muito bem disso. Nós buscamos sempre, toda vez que se fala em algo de segurança, nós somos os primeiros a aplicar essas novas práticas, tá? Eu vejo que com a vinda tecnologia é uma coisa muito volátil, né? A todo momento aparece alguma coisa nova e a todo momento vai aparecer alguém mal intencionado para usar essa coisa nova para o mal. E a InterSystems, obviamente, está sempre fechando a porta, sempre buscando a melhor prática para que isso não aconteça de forma alguma, tá? Nossos clientes,
tem tido muito sucesso, porque o nosso ferramental, ele realmente oferece muitos diferenciais de segurança, tá? Você consegue de forma nítida e clara que você consegue fazer o tracer da mensagem de ponto a ponto, entendeu? A parte de consentimento, a nossa parte de consentimento está muito evoluída também, porque é aquilo que o João falou, não adianta você também blindar o dado de uma forma que ele não pode ser usado na ponta. Porque, no fim, é também um ativo estratégico, ou seja, ele tem que estar protegido, mas ele tem que estar fácil ali para ser utilizado da maneira que precisa. Dado de saúde é uma coisa que, assim, se eu cair numa emergência do Hospital das Clínicas, eu preciso que o médico tenha acesso a esse dado, mas eu não posso que qualquer um tenha acesso. Então, assim, esse é o grande ponto-chave da questão, o que pode ou não pode ser liberado, o que é ou não é necessário. E olha que legal isso, né? Aqui a gente tem as duas visões, e por isso que esses encontros são muito importantes, e a gente gosta de promovê-los aqui na Technology Review. A gente tem um que é a visão do fornecedor de tecnologia, compreendendo a demanda do cliente, que está ali na ponta, no setor, e encontrando de que maneira essa expectativa vai ser atendida. E, evidentemente, cada caso é um caso, né, Marcos? Cada cliente de vocês vai oferecer algum desafio que é muito específico do setor, da realidade dele, e a InterSystems olha isso para conseguir conectar a solução de maneira adequada, entendendo que é crítico, entendendo que é preciso estar protegido, mas que é também um ativo estratégico para a companhia, que é viabilizador de negócios, que não pode ter ruído. E aqui a gente está falando, óbvio, nós estamos muito distante disso, porque nós estamos olhando sob uma outra perspectiva, mas a gente não pode tirar do foco que toda vez que a gente fala sobre saúde e soluções ligadas à saúde, lá na ponta, todo esse processo ele serve para garantir que um paciente tenha o seu atendimento para garantir a qualidade de vida, para que ele não esteja com a saúde e a vida sob risco, porque é disso que se trata. Essa maior eficiência, ela preserva vidas. Ela garante qualidade do atendimento preventivo, mas ela garante na emergência uma situação em que o paciente vai ser atendido e vai ter a questão dele resolvida. Por isso, quando a gente fala sobre dados, e a gente pensa, isso é crítico, isso não é, a gente está muito distante do paciente lá na ponta. Mas no fim do dia, tudo isso aqui que o Marcos e que o João estão descrevendo serve única e exclusivamente para viabilizar o trabalho dos profissionais da saúde, dos gestores, não é, de hospitais, dos gestores de laboratório, da indústria farmacêutica, todo mundo, para conseguir entregar resultado para o paciente. E isso é o mais fascinante desse processo de digitalização e quando a gente pensa em Open Health e tudo mais. Eu ia falar sobre IA agora, mas a gente estourou o nosso tempo. Para eu não levar bronca, vocês topam falar sobre IA comigo na próxima semana? A gente deixa essa bola pendurada? Pode ser? Combinado. Então, na semana que vem, o Marcos Simão, Sales Manager da InterSystems, e o João Alvarenga, diretor executivo de TI e Digital do Grupo Fleury, vão falar sobre inteligência artificial generativa, soluções de inteligência artificial associadas à saúde e como isso está revolucionando o setor. Esse é o Momento Data Insights, uma parceria da MIT Technology Review com a InterSystems. A gente se encontra na semana que vem. Até lá. Momento Data Insights, apresentado por InterSystems.